Você está gastando centenas de dólares todos os anos em carne. Frango de 4 reais aos mais 6 reais por libra, carne bovina de os 8 reais aos 12 reais por libra e carne suína de os 5 aos 7 reais por libra. Uma família de 4 pessoas come talvez 300 libras de carne por ano. Isso representa o taxa $1.200 a $1.800 todos os anos. E você está comprando em uma loja quando poderia estar produzindo no seu quintal de graça. Não se trata de criar 100 animais. Trata-se de 2 coelhos, 2 fêmeas e um macho. São 3 coelhos no total. Esses 3 coelhos produzirão 200 libras de carne todos os anos. Isso é 2/3 do que sua família precisa. E o custo para alimentá-los é quase zero, porque os coelhos comem ervas daninhas, aparas de grama, restos de cozinha e coisas que você está jogando fora agora mesmo. Veja quanto isso economiza. 200 libras de carne acima das 5 reais aos 8 dólares por libra são $1.000 reais aos $1.600 reais todos os anos com 3 coelhos no quintal. John Seymour escreve sobre isso em O Guia da Autossuficiência. Ele diz que os coelhos são um estoque muito bom para se a família autossuficiente manter. Eles poderiam ser alimentados em grande parte com ervas daninhas, que de outra forma seriam desperdiçadas, e rendem excelentes refeições. Isso não é novo. É assim que os humanos produziram carne por milhares de anos, antes que a da agricultura industrial dissesse a todos para comprar carne em uma loja. Os coelhos são o animal de corte mais eficiente que você pode criar. Eles convertem ração em carne mais rápido que galinhas, mais rápido que porcos e mais rápido que o gado. Uma fêmea produz de 40 a 50 libras de carne por ano, a partir de grama e ervas daninhas. Esta é carne grátis o ano todo. Aqui está o sistema de 2 coelhos. Você precisa de 2 fêmeas e um macho. As fêmeas produzem a carne. O macho as cruza. Cada fêmea tem de 4 a 5 ninhadas por ano. Cada ninhada é de 7 a 9 filhotes. Você mantém os filhotes por 8 semanas. Depois você os processa. Às 8 semanas, um coelho pesa de 4 a 5 libras. Isso é carne. 2 fêmeas fornecem de 160 a 200 libras por ano. Isso é suficiente para alimentar sua família com carne 1 ou 2 vezes por semana, o ano todo, de graça. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre a criação de coelhos. Elas acham que coelhos são animais de estimação. Elas acham que você não pode matar um coelho. Isso não é verdade. Coelhos são gado. Eles são comida. Se você come carne, já está matando animais. Você está apenas pagando outra pessoa para fazer isso. Quando você cria coelhos, você assume a responsabilidade pela sua comida. Seymour escreve que a pessoa autossuficiente deve ser capaz de matar o que come. Se você não consegue fazer isso, não deveria comer carne. Agora, veja como o sistema funciona. Você começa com 2 fêmeas e um macho. As fêmeas devem ser de raças de tamanho médio. Seymour recomenda a branca da Nova Zelândia ou a Califórnia. Essas raças têm boa carne e suas peles são lindas quando curadas. Não compre raças grandes como a gigante de Flandres. Elas comem demais e não produzem muito mais carne. Raças médias são mais econômicas. Você abriga os coelhos em gaiolas. Cada coelho precisa de sua própria gaiola. Uma gaiola é uma caixa de madeira com tela de arame em um dos lados para ventilação. Deve ter 3 pés de comprimento, 2 pés de largura e 2 pés de altura. Dentro da gaiola, você coloca uma caixa de ninho. Esta é uma caixa de madeira menor, onde a fêmea dará à luz e amamentará seus filhotes. A gaiola deve ser elevada do chão para mantê-la seca. Coelhos suportam o frio, mas não a umidade. Eles não gostam de calor excessivo, mas precisam de uma caixa de ninho aconchegante. Aqui está o cronograma de reprodução. Você cruza a fêmea quando ela tem 6 meses de idade. Você leva a fêmea até o macho. Nunca leve o macho até a fêmea, ou haverá briga. O macho cruza a fêmea. Isso leva cerca de 1 minuto. Depois você devolve a fêmea à sua gaiola. 30 dias depois, ela dá à luz.
Isso é chamado de parto. Ela terá de 7 a 9 filhotes. Se ela tiver mais de 12, você deve remover e sacrificar alguns ou colocá-los com outra fêmea que acabou de parir uma ninhada menor. Uma fêmea não consegue amamentar mais de 12 filhotes. Os filhotes ficam com a mãe por 8 semanas. Às 6 semanas, você retira a mãe e a leva ao macho novamente. Depois que ela for coberta, você a devolve aos filhotes. Às 8 semanas, você retira os jovens e os processa. A fêmea dará à luz novamente 17 dias após a ninhada ser removida. A gestação é de 30 dias. Portanto, a fêmea dá à luz a cada 11 semanas. Isso significa 4 a 5 ninhadas por ano. Cada ninhada tem de 7 a 9 coelhos. Cada coelho pesa de 4 a 5 libras às 8 semanas. Isso dá 4 libras de carne por semana. Toda semana, o ano todo. Veja como processar um coelho. Seymour descreve isso claramente. Você segura o coelho pelas patas traseiras. Você agarra a cabeça dele e a torce para trás enquanto força a mão para baixo. O pescoço quebra e a morte é instantânea. Você o pendura, remove a pele e o eviscera. Agora você tem um coelho limpo pronto para cozinhar. Isso é rápido e limpo. Se você não consegue fazer isso, não deveria criá-los. Mas se conseguir, terá carne fresca o ano todo. É aqui que a maioria das pessoas falha com os coelhos. Elas os tratam como animais de estimação. Dão nomes a eles. Elas se apegam. Então não conseguem processá-los. E os coelhos continuam se reproduzindo. Logo você tem 50 coelhos, está gastando uma fortuna com ração e não está comendo nenhum deles. Isso não é um sistema. Isso é um problema. Se você vai criar coelhos para corte, deve tratá-los como gado. Você não dá nomes. Você não os acaricia. Você os alimenta. Você os cruza. Você os processa. Isso é pecuária, não criação de pets. Aqui está o que isso produz. 2 fêmeas têm cada uma 4 ninhadas por ano. Cada ninhada tem 8 coelhos. Isso dá 64 coelhos no total de 2 fêmeas. Cada coelho pesa de 4 a 5 libras limpo, mas você perderá alguns. Algumas ninhadas serão menores. Alguns filhotes morrerão. Então, realisticamente, você obtém 200 libras de carne por ano. Isso dá 4 libras de carne por semana. O suficiente para 1 ou 2 refeições familiares toda a semana, o ano todo. Aqui está a conta. O frango comprado na loja custa de os 4 rales a 6 rales por libra. A carne de coelho é semelhante ao frango. 200 libras aos 5 rales por libra são os 1000 ralais. Você está produzindo os 1000 raler em carne por ano com 3 coelhos no seu quintal. O custo para alimentá-los é de talvez os 100 roles. A 200 roles por ano se você comprar feno e grãos. Se você alimentá-los com grama, ervas daninhas e restos de cozinha, o custo é próximo de 0. Você economiza no mínimo de os 800 ou os 900 reteles por ano. Agora, veja o que eles comem. Os coelhos comem grama, ervas daninhas e restos de cozinha no verão. No inverno, você os alimenta com feno e uma pequena quantidade de grãos. Seymour escreve que, no verão, os coelhos se alimentam perfeitamente bem apenas de grama se você os mover por pastagens em pequenos abrigos portáteis, ou pode deixá-los soltos em um cercado telado. A rede de arame deve ser enterrada a 15 centímetros no solo para evitar escavações. Se não tiver grama, você os alimenta com quaisquer folhas verdes ou raízes comestíveis. Coelhos comem alface, repolho, ramas de cenoura, folhas de beterraba, dentes de leão, trevo e tanchagem, coisas que você arranca do seu jardim e joga fora. Você também dá um suplemento de farelo. Qualquer tipo de grão moído serve. Coelhos com mais de 8 semanas recebem 3 onças de concentrado por dia, além de feno. Uma fêmea em lactação precisa de até 8 onças por dia, porque ela está alimentando 7 a 9 filhotes. Uma fêmea grávida não deve comer mais do que 4 onças de farelo por dia, senão ela ficará gorda. Coelhos jovens podem comer farelo quando tiverem 2 semanas de idade.
Seymour escreve que os coelhos são um dos conversores mais eficientes de vegetação em proteína. Eles comem grama e ervas daninhas e as transformam em carne. Galinhas precisam de grãos. Porcos precisam de grãos e restos. O gado precisa de enormes quantidades de grama. Coelhos precisam de muito pouco. Uma fêmea e sua ninhada podem viver das aparas de grama de um gramado pequeno ou das ervas daninhas de um jardim. É por isso que os coelhos são perfeitos para um sistema de quintal. Eles não precisam de hectares de pastagem. Eles não precisam de ração cara. Eles precisam de ervas daninhas. E você tem ervas daninhas. Aqui está o que você precisa saber sobre o espaço. 3 coelhos precisam de 3 gaiolas. Cada gaiola tem 3 pés por 2 pés. Isso dá 6 pés quadrados por gaiola. 18 pés quadrados no total. Esse é um espaço de 4 pés por 4,5 pés. Você pode acomodar isso em qualquer quintal. Você pode acomodar isso em um pátio. Você não precisa de uma fazenda. Você não precisa de hectares. Você precisa de 18 pés quadrados e você obtém 200 libras de carne por ano. Aqui está o que você precisa saber sobre o tempo. Coelhos exigem pouca manutenção. Você os alimenta uma vez por dia. Você dá água uma vez por dia. Você limpa as gaiolas uma vez por semana. Isso leva cerca de 15 minutos por dia, 2 horas por semana, para 200 libras de carne por ano. Compare isso com as galinhas. As galinhas precisam ser soltas todas as manhãs, presas todas as noites, alimentadas 2 vezes por dia, os ovos coletados diariamente e os galinheiros limpos semanalmente. Galinhas dão mais trabalho do que coelhos, e as galinhas não produzem tanta carne. Aqui está o que você precisa saber sobre saúde. Coelhos são resistentes. Eles não ficam doentes com frequência se você os mantiver secos e der água limpa. Os principais problemas são gaiolas úmidas e água suja. Se a gaiola estiver úmida, o coelho terá infecções respiratórias. Se a água estiver suja, o coelho terá diarreia. Mantenha as gaiolas secas. Troque a água diariamente. Seus coelhos serão saudáveis. Aqui está o erro que impede a maioria das pessoas. Elas começam com uma fêmea e um macho. Elas acham que isso é suficiente. Não é. Uma fêmea fornece de 80 a 100 libras de carne por ano. Isso não é suficiente para fazer diferença. Você precisa de 2 fêmeas. 2 fêmeas dão 200 libras. Isso é suficiente para alimentar sua família com carne 1 ou 2 vezes por semana. Isso é suficiente para economizar os 1.000 halales por ano. Uma fêmea é um hobby. 2 fêmeas são um sistema. Aqui está o que isso realmente significa para alimentar sua família. Seymour escreve que o objetivo da autossuficiência não é produzir tudo. É produzir as coisas que são caras para comprar e fáceis de cultivar. Carne é cara. Carne de coelho é fácil de produzir. 2 fêmeas no seu quintal produzem 2/3 da carne que sua família precisa. Você não está comprando frango aos comoisales por libra. Você não está comprando carne bovina a uns 12 balais por libra. Você está comendo coelho e isso não lhe custa quase nada. E aqui está o que isso significa para a segurança alimentar. Quando você cria coelhos, você não depende de uma loja. Você não depende de uma cadeia de suprimentos. Você não depende da agricultura industrial. Você tem carne no seu quintal. Se a loja ficar sem estoque, você ainda terá carne. Se os preços subirem, você ainda terá carne. Se houver uma interrupção, você tem carne. Isso é resiliência. É assim que se parece a verdadeira segurança alimentar. Agora veja como começar. Você não precisa começar com 3 coelhos. Comece com uma fêmea. Compre-a quando ela tiver 6 meses de idade. Consiga uma gaiola. Aprenda a alimentá-la. Aprenda a cuidar dela. Após 2 meses, compre um macho e outra fêmea. Cruze a primeira fêmea. Observe-a parir. Crie a ninhada. Com 8 semanas, processe um coelho. Cozinhe-o. Coma-o. Se você consegue fazer isso, você consegue operar este sistema. Se você não consegue fazer isso, não deveria criar coelhos.
A maioria das pessoas consegue. A primeira vez é difícil. A segunda vez é mais fácil. Na terceira vez, já é rotina. Você não está pensando no coelho como um animal de estimação. Você está pensando nele como comida. Esta é a mudança que você precisa fazer. Coelhos não são animais de estimação. Eles são gado. Eles são comida. Quando você aceita isso, o sistema funciona. Seymour escreve que criar sua própria carne é um dos passos mais importantes rumo à autossuficiência, porque a carne é cara. Porque a carne da loja é de baixa qualidade e porque você não sabe como ela foi criada. Quando você cria coelhos, você sabe exatamente o que eles comeram. Você sabe que eram saudáveis. Você sabe que foram bem tratados. Você sabe que a carne é limpa. Isso não é apenas sobre economizar dinheiro. Isso é sobre qualidade. Isso é sobre conhecer sua comida. Aqui está a mudança que você precisa fazer. Pare de pensar na carne como algo que você compra. Comece a pensar na carne como algo que você produz. Você não vai à loja buscar carne. Você vai ao quintal. Você não gasta os R$6 por libra. Você gasta 15 minutos por dia. O trabalho é diferente, mas o resultado é o mesmo. Você tem carne. Carne fresca. Carne saudável. Carne que lhe custou quase nada. Carne não é um produto, é um processo. A agricultura industrial esconde o processo. Eles te mostram uma embalagem em uma loja. Eles não te mostram o animal. Eles não te mostram o abate. Eles não te mostram o desperdício. Quando você cria coelhos, você vê todo o processo. Você vê o animal. Você vê o abate. Você vê a carne. Isso é honesto. Isso é real. Imagine isto. É uma manhã de sábado. Você sai para o seu quintal. Você tem 3 gaiolas. Em uma gaiola está uma fêmea com 7 filhotes. Eles têm 6 semanas de vida, estão gordos e saudáveis. Em outra gaiola está uma fêmea que está grávida. Ela vai parir em 2 semanas. Na terceira gaiola está o macho. Você os alimenta com aparas de grama do seu gramado. Você dá a eles um pouco de alface que pendoou no seu jardim. Você enche a água deles. Isso leva 10 minutos. Em 2 semanas, você processará os 7 filhotes. Isso dá de 28 a 35 libras de carne. O suficiente para alimentar sua família por 2 meses. E não lhe custou nada. Este é o sistema de 2 coelhos. Esta é carne grátis o ano todo vinda do seu quintal. É assim que se parece a verdadeira autossuficiência. Não se trata de comprar equipamentos caros. Não se trata de ter uma fazenda. Trata-se de usar o que você tem. Você tem um quintal. Você tem ervas daninhas. Você tem aparas de grama. Você tem restos de cozinha. Você transforma isso em carne. 2 fêmeas e um macho. 3 coelhos. 200 libras de carne por ano. 1.000 atalhas economizados. É assim que você alimenta a sua família a partir de um quintal. Este é o sistema de 2 coelhos. Se esta história mudou a maneira como você olha para as ervas daninhas no seu jardim e para a comida na sua mesa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e os métodos de autossuficiência que tentaram enterrar. Plante as sementes do seu futuro. O próximo tesouro do conhecimento será revelado em breve.